Luísa Ducla Soares é uma das mais destacadas escritoras portuguesas da literatura infanto-juvenil. O pai, Armando Ducla Soares, o amante de poesia, foi um dos grandes responsáveis pelo seu precoce envolvimento com a escrita. Mais tarde, já aluna universitária, começou a escrever por brincadeira para crianças. O seu primeiro livro chamava-se A História da Papoila e a experiência foi de tal forma marcante que nunca mais parou. O que me levou a escrever para crianças e jovens, em princípio, foi a necessidade de me proteger. Porque eu tinha um irmão que era muito rabino, muito traquina e às vezes tinha de tomar conta dele e fazia toda a espécie de tropelias em casa. Então procurei arranjar algumas formas mais ou menos calmas de o manter, sem que ele me fizesse essas tropelias. Procurei ler-lhe alguns livros, mas ele detestava todos os livros que havia lá em casa. Então lembrei-me de inventar histórias que tivessem heróis que correspondessem aos heróis que ele estimaria. E realmente arranjei personagens irreverentes, diabólicas, que faziam toda a espécie de aventuras mirabolantes e transformei-me, de certo modo, numa Sherazade de trazer por casa. Porque fui fazendo histórias que eram um género de telenovelas, combinava com ele: se te portares hoje bem, eu conto-te uma história. Isto era o género da telenovela da época, não é? Então todos os dias eu contava meia hora de histórias. As histórias iam-se prolongando, algumas chegaram a demorar anos, veja lá. Assim foi como comecei a treinar a escrever histórias. Quando cheguei à idade adulta pensei, eu vou dedicar-me a escrever coisas para adultos, que fiz um livro de poemas para adultos, pensava escrever romances, novelas, por brincadeira. Rabisquei um livrinho chamado A História da Papoila, que foi publicado nos Estúdios Cor. Por sorte ao azar, pretenderam atribuir-lhe o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, que era então dado pelo CNI, um órgão governamental. Eu recusei-o na medida em que eu própria era vítima da censura. Muitas das minhas coisas eram integralmente cortadas na época e, portanto, acho que era um contrassenso ir aceitar um prémio de um governo que não permitia que os autores se expressassem. Quem estava à frente dessa editora era o José Saramago e ele disse-me assim: "Oh Luísa, você fez muito bem. Sabe que mais gostava de lhe encomendar 6 livros, para o ano não me faz 6 livros. Pensei, este homem também tem um bocadinho a mania das grandezas, mas eu faço 6 livros. Então, fiz-lhe 6 livros no ano seguinte, isso foi a minha perdição, porque comecei a interessar-me tanto pelo mundo das crianças, a fascinar-me pelas suas capacidades imaginativas, pelo seu gosto de descobrir coisas, pelos problemas que elas viviam também, que olha, que hoje já escrevi mais de 90 livros para crianças. A Porto Editora teve agora a opção de fazer acompanhar os manuais de língua portuguesa do 7º ano com o livro 6 Contos de Eça de Queiroz, recontados por Luísa Ducla Soares. A autora teve o primeiro contacto com a obra do criador de Os Maias quando tinha apenas 12 anos. Nascia, naquela época, uma paixão que perdura até aos dias de hoje, como é possível perceber nestes contos. Os contos têm temáticas, tramas narrativas suscetíveis de interessar imensamente as crianças e os jovens. Simplesmente são um pouco complicados para certa maturidade até linguística deles e certos hábitos de leitura que não têm. E pensei, tendo eles acesso a um Eça numa versão simplificada, não ficarão já com uma ideia do que ele é, não terão o gosto de depois ir ler o original. Destes 6 contos não sei bem qual é o meu preferido. Aliás, há muito mais contos de Eça de Queiroz e eu gostaria de ter incluído mais alguns. Gosto deles todos. Talvez tenha alguma preferência pela aia, pela grande intensidade dramática do conto. Um de que eu gosto muito também é, sem dúvida, do Tesouro. O Tesouro tem um movimento, uma agilidade rítmica que me faz com que eu gostasse de ver aquele conto posto em televisão, em cinema.
acho que ficaria realmente interessantíssimo. Depois, como é passado numa floresta, tem aqueles cavalos, tem os tesouros, tem uma série de coisas que têm a ver com o imaginário dos adolescentes, julgo que ficaria realmente muitíssimo bem. Parece-me que ainda nunca foi adaptado. Mas olha, aqui uma sugestão que eu faço para que o adotem. Eu acho que justamente os alunos do 7º ano são aqueles que estão na idade ideal para ler estes contos. E os professores nestas idades têm um problema, que é às vezes a dificuldade de captar os alunos para determinadas leituras que eles consideram úteis, interessantes e que os levem um pouco para o mundo da cultura. E estes contos, de certo modo, facilitados como eles estão, eu procurei não retirar toda a linguagem um bocadinho mais própria e erudita do Essa, porque acho que ela faz parte do estilo dele e acho que era um crime tirá-la. Mas procurei fazer, a seguir a cada conto, um pequeno, não chamarei aquilo dicionário, mas no fim é um pequenino dicionário das palavras difíceis que aparecem em cada conto. Isso é logo uma coisa que facilita muito, porque se a criança ou o jovem encontrar ali uma palavra que não conhece, nem tem o trabalho de ir procurar outro dicionário ali mesmo enquanto há explicação para isso. Também os contos são todos relativamente curtos, portanto podem-se ler muito facilmente num período de tempo muito rápido, não é? E como são sobre temas muito diversos, eu julgo que qualquer tipo de jovem encontra ali um conto que o satisfaça.